Oi, 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 gente, tudo bem? Paulo Marconi falando e hoje nós temos aqui a presença ilustre do professor Adriano Cavalcante, que vai falar para nós sobre os pilares do tratamento moderno no diabetes. Então, a aula, né, que a gente não precisa nem colocar, né, os elogios por conta do Adriano, que já tem uma expertise na área e no tratamento de pacientes com diabetes. Então, Adriano, seja muito bem-vindo ao canal Ciência Free e vamos aí com a sua aula, ok? Muito bem, Paulo. Vamos lá. Muito obrigado pelo convite. É um prazer participar dos seus projetos, você sabe disso. E vamos compartilhar um pouco de conhecimento e informação sobre uma das doenças que mais cresce no mundo, né? As perspectivas para o crescimento do número de casos de diabetes no mundo até 2050 é de um aumento de mais de 65%. A gente já tem mais de 1 bilhão de pessoas no mundo lidando com alteração glicêmica e esse número vai subir bastante, tá? Então, vamos trabalhar um pouquinho, uma apresentação que eu gosto de fazer, que permite ao profissional de saúde que ainda não lida com diabetes, ter um panorama geral do que a gente trabalha, né, nos diversos tratamentos do diabetes. Diabetes é uma doença complexa e multifatorial e, portanto, ela não é tratada apenas por uma coisa, uma dieta, um protocolo, um suplemento, um medicamento. É preciso pensar que o seu tratamento e a sua prevenção se baseia em pilares estruturais, tá? E seriam 4, a gente vai destacar os quatro aqui. Portanto, eu já peço a você, aluno, ouvinte, que pense no tratamento do diabetes como uma mesa de 4 pés. Se a gente está falando em 4 pilares, dá para a gente fazer esse comparativo, né? Quando você imagina uma mesa que tem 4 pés, se você tira um pé dessa mesa, essa mesa tomba. Mesmo ela tendo 3 pés, ela mesmo assim não se sustenta e ela cai, né? E é muito semelhante. O bom resultado, a boa eficácia do tratamento em diabetes, ele é alcançado de maneira perene se você trabalha com os 4 pilares. Se você abre mão de um dos pilares, há uma tendência de você ter um tratamento ineficaz, tá? Então, vamos entender o que são esses pilares, né? Me apresentando para quem não me conhece, meu nome é Adriano Cavalcante, eu sou nutricionista há 20 anos e educador em diabetes há 20 anos. Há 20 anos eu comecei minha carreira trabalhando já com diabetes. Então, toda a minha formação nesses 20 anos sempre foi voltada para temas que se relacionem com resistência à insulina, pré-diabetes, e é interessante porque essa é um aspecto metabólico que é transversal a basicamente todas as doenças modernas hoje, né? Sou o criador do projeto Sensory Experience, eu falo um pouquinho dele mais ao final do nosso encontro aqui. Sou especializado em nutrição funcional, fitoterapia, entre outras coisas, tá? Mas vamos ao que interessa, o que a gente vai ver hoje, né? A definição do que é diabetes, a gente só trata aquilo que conhece. Então, se a gente não conhece bem a doença no seu conceito e na sua fisiopatologia, é difícil que a gente saiba exatamente o que precisa ser feito, tá? E aí a gente parte para os 4 pilares, né? Então, quem são eles? O monitoramento, o exercício físico, a alimentação e nutrição, e quem é o quarto? O tratamento farmacológico, que a gente vai dar menos destaque, porque a gente está dentro de um contexto de um grupo majoritariamente de nutricionistas. Então, a gente não vai aprofundar o aspecto farmacológico, né, da terapia alopática em diabetes, mas os outros 3 a gente vai abordar bastante, né? Então, vamos lá. Entendendo o problema para buscar soluções. Compreendam que vocês só sabem tratar aquilo que vocês conhecem. Então, o que é diabetes? Diabetes é um distúrbio metabólico caracterizado por hiperglicemia persistente, e aqui eu já quero fazer um ponto e vírgula, tá? Essa palavra persistente não está na definição de diabetes à toa. Por quê? Todos nós, seres humanos, fazemos hiperglicemias. A diferença de um indivíduo sem diabetes para um indivíduo com diabetes é que o indivíduo sem diabetes, ele faz hiperglicemias transitórias, sempre associadas à refeição ou a picos de estresse. Portanto, aqui a gente já dá uma separada importante em alguns conceitos distorcidos por má compreensão do que é a doença. Muitos profissionais tentam ao máximo evitar aumentos glicêmicos, especialmente com protocolos alimentares, como se a glicemia subir fosse um problema. A glicemia subir não é um problema. Isso é fisiológico. Você querer comer e a glicemia não subir é como querer fazer exercício e não suar.
fazer exercício e não aumentar a frequência cardíaca. É incompatível. Uma resposta frente a uma refeição é a glicemia subir. E está tudo bem com isso. O que não está certo é ela não descer. Por isso que pessoas saudáveis apresentam sim hiperglicemias, só que são transitórias, sobe e desce. E no intervalo de tempo esperado. E existem máximos dessa subida. O paciente com diabetes passa a apresentar hiperglicemias o tempo inteiro, comendo ou não comendo. E por que esse indivíduo começa a ter hiperglicemias persistentes? Porque ele passa a apresentar defeitos na produção de insulina ou na ação dela nos tecidos que captam essa glicose para estocar. Porque a insulina é o único hormônio capaz de baixar a glicemia. Isso é interessantíssimo na nossa espécie, que a gente tem vários hormônios que aumentam a glicemia, mas a gente tem apenas um que baixa. Então, quando eu produzo menos desse hormônio, que baixa a glicemia, ou eu produzo, mas ele não funciona nos tecidos, eu passo a apresentar uma hiperglicemia persistente. E quase sempre isso é o que determina os tipos de diabetes. O paciente com diabetes tipo 1 é aquele que tem uma deficiência absoluta na produção de insulina. Já o paciente diabético tipo 2, ele apresenta uma redução na secreção, mas o mais importante, ele apresenta uma dificuldade desse hormônio funcionar nos tecidos que captam a glicose para estoque. Lembrando, músculo, fígado e tecido adiposo. E ainda fala muito disso aqui, tá? Ninguém fica diabético tipo 2 de uma hora para outra. Eu não vou dar destaque a diabetes tipo 1 aqui, porque a gente está falando de 10% dos casos de diabetes no mundo. 90% dos casos de diabetes é de diabetes tipo 2, tá? Mas os pilares do tratamento moderno em diabetes tipo 1 também são 4, mas são diferentes, tá? Ninguém fica diabético tipo 1, tipo 2 da noite para o dia. O tempo médio que os estudos mostram é que o indivíduo começa a desenvolver diabetes tipo 2 20 anos antes do diagnóstico. 20 anos antes do diagnóstico, o que muda não são os valores de glicemia. Aqui a gente tem a curva de glicemia em jejum e a pós-prandial. Elas estão normais. A gente tem aqui uma linha que seria o limite, né? Aqui seria especialmente o limite da glicemia de jejum. E a gente vê esses valores dentro de uma normalidade por anos. Só que nós passamos a entender que já começam a haver alterações metabólicas anos antes dessas glicemias alterarem. E a primeira coisa que se altera aqui é uma curva em azul que começa a aumentar. E essa curva se chama resistência à insulina. E para que essa resistência à insulina, que é uma dificuldade do hormônio insulina funcionar nos tecidos, para que essa resistência não repercuta em um aumento da glicemia, em uma manutenção da glicose no sangue, outra curva acompanha essa resistência à insulina, que é a curva da secreção de insulina. Então, observem que, enquanto a curva de secreção de insulina for paralela à curva de resistência à insulina, as glicemias não mudam. Isso aqui significa um controle glicêmico não adequado, mas sim um controle glicêmico mascarado. Mascarado por um excesso de insulina. Mas isso aqui tem um preço. Se a gente olha as curvas de baixo, tem duas curvas que estão reduzindo, caindo. Vamos destacar uma, que é a atividade das células beta, as células produtoras de insulina. De tanto trabalharem, elas começam a perder função, a morrer por excesso de trabalho, né? Nos primeiros anos, com o passar dos primeiros anos, isso não repercute na capacidade de produzir insulina e, portanto, não repercute em alteração glicêmica. Só que, à medida que o tempo passa, a massa de células beta sem funcionar, disfuncionantes, começa a se tornar significativa. Até um ponto em que, deste ponto para frente, a minha capacidade de manter uma secreção elevada de insulina se perde. Se perde por quê? Porque eu não tenho mais um conjunto de células beta suficiente para manter essa produção elevada. Neste momento, as curvas da resistência à insulina e da secreção de insulina já não se tornam mais paralelas, se afastam. E o que começa a alterar? As glicemias. Aqui começa o estágio de pré-diabetes, até que isso vai evoluindo para diabetes. Né? E quando esse diagnóstico vem, essas alterações já se iniciaram 20 anos atrás. E neste momento, 50% das células beta desse paciente provavelmente já não funcionam mais. Ok? E aqui caberia uma pergunta muito, muito importante.
O que está causando? Vocês observam que essa curva da resistência à insulina, ela começa a se elevar, se eleva, se eleva, se eleva, mas tem um momento na história clínica desse paciente que ela estabiliza. Ela estabiliza e ela não reduz, ela fica. Ela fica, ela fica. A pergunta crucial aqui é: o que está causando esta resistência à insulina? Que faz com que ela suba, depois atinja um platô e fique. E a resposta aqui é o aumento no acúmulo de gordura corporal, a obesidade. Percebam que todas as pessoas, salvo algumas exceções genéticas, a maioria das pessoas, elas têm um peso máximo. Elas ganham peso e em algum momento da vida elas chegam no peso máximo e ali elas ficam basicamente pro resto da vida. Ganha 2 quilos, perde 2 quilos, aí faz um tratamento meio maluco, perde 10 quilos, aí depois ganha 13, porque abandona aquele tratamento. Mas ela começa a ficar dentro de um peso máximo pro resto da vida. É quando a resistência à insulina estabiliza. Por quê? Se ela continuasse ganhando peso, ela continuaria aumentando a resistência à insulina dela. Então, esta resistência à insulina é causada por acúmulo de gordura corporal. Isso é o que causa resistência à insulina. Sem querer entrar nos detalhes disso, a gente não tem tempo para aprofundar todas as nuances, tá? E isso é tão forte que a Sociedade Brasileira de Diabetes, ela marca que todos os indivíduos acima de 35 anos já apresentam risco para desenvolver diabetes tipo 2, mesmo sem sintomas, devem ser rastreados. E os indivíduos com menos de 35 anos, mesmo sem sintomas, precisam avaliar a glicemia, dosar a glicemia, porque eles vão apresentar risco de diabetes tipo 2 quando estiverem acima do peso, obrigatoriamente, e mais um fator da lista abaixo. O excesso de peso é um fator de risco tão grande, é o maior fator de risco para diabetes tipo 2, que ele fica como fixo dentre as variáveis de risco. É ele e mais um, tá? Isso aqui é uma calculadora de risco que a Sociedade Brasileira de Diabetes trabalha, onde você tem 8 perguntas, tá? Eu posso ampliar aqui um pouquinho para vocês enxergarem melhor. Ela faz 8 perguntas que são fatores de risco. E o somatório vai dizer se você tem um risco baixo, moderado, elevado, levemente elevado. São perguntas bem simples, tá? Esse QR Code leva vocês para a página da Sociedade Brasileira de Diabetes, onde tem a calculadora de risco, que é o Find Risk. Isso aqui, ó. Find Risk, tá? Esse é o nome desse formulário. A fisiopatologia do diabetes tipo 2, ela não envolve só a resistência à insulina. A resistência à insulina é um mecanismo que dificulta os tecidos periféricos captarem glicose para armazenar, ou seja, músculo e adipócito, fígado, também causa resistência à insulina no cérebro, o que gera uma redução da capacidade de saciedade. Mas outros mecanismos estão envolvidos na manutenção dessa glicemia elevada de forma persistente, que é redução na secreção de insulina, nós vimos naquele gráfico, mas também aumento na secreção de glucagon, menor produção de GLP-1 pelo intestino, recaptação de glicose pelo rim, mesmo sob glicemia elevada, e redução na produção de adiponectina pelo adipócito, que é um hormônio que sensibiliza a insulina, no fígado e no músculo. Então, é esse conjunto de 8 alterações que mantém a glicemia elevada nesses pacientes, mesmo quando eles não comem. Isso significa dizer que diabetes tipo 2 não é causado só por má alimentação. E também não vai ser resolvido somente por má alimentação, mas por uma restauração dessas funções, dessas 8 funções. E não é à toa, um dos nossos últimos slides vai ser o comparativo farmacológico, aquele quarto pilar. Na endocrinologia, existem 8 medicamentos diferentes para tratar o diabetes tipo 2. Por quê? Porque cada um deles trabalha em uma disfunção fisiopatológica. Muito bem, então vamos para esses pilares essenciais dessa terapêutica moderna. Muito do tratamento do diabetes mudou nos últimos 20 anos pela evolução tecnológica dos medicamentos, das ferramentas de controle e avaliação, né? E dos estudos também em nutrição, em suplementação e etc. Tá? Mas à medida que esses conhecimentos evoluíram, muita distorção também foi sendo feita e muito ruído também na interpretação
dessas informações e conhecimentos, tá? Vamos passar por esses 4 pilares nesse nosso encontro aqui, para deixar vocês com uma compreensão ampliada de como é tratar diabetes. Diabetes se trata por 4 pilares: educação nutricional, não é dieta, é educação nutricional, exercício, monitoramento regular da glicemia com sensor, com glicosímetro e medicamentos quando necessários. Lembrem do exemplo do comparativo com a mesa de 4 pés. Se vocês tiram um desses pilares, é difícil que esses resultados lá em cima, eles se sustentem adequadamente, tá? É preciso o somatório desses 4 pilares. Vamos passar por cada um deles. Exercício físico. Gente, o exercício físico é o maior e mais potente hipoglicemiante que existe. E como isso é negligenciado no controle glicêmico. Acompanhe aqui como que a gente armazena o carboidrato dos alimentos. Quando a gente come uma fonte de carboidrato, e eu achei muito rico que a arte que o artigo fez, ele incluiu alimento saudável ou não saudável, porque percebam que tem um refrigerante aqui. Me parece que é intencional, tá? Independente do que eu consuma, esse alimento fonte de carboidrato, quando é digerido, ele é absorvido como glicose, e isso vai direto para o fígado. Isso é absorvido e cai direto no fígado. O fígado fica com uma pequena parte e manda tudo para o sangue. Então, quando eu como, digiro, absorvo e lanço essa glicose vinda dos alimentos para a corrente sanguínea. Ou seja, eu faço aquela minha hiperglicemia transitória. Transitória por quê? Esse aumento da glicemia é lido, é reconhecido pelas células beta pancreáticas, que têm quantidades de insulina já prontas, estocadas, e mandam para a corrente sanguínea. E qual que é a função dessa insulina? Aumentar a captação de glicose, ou a setinha para cima, aumentar a captação de glicose por alguns tecidos específicos. Músculo, fígado, cérebro. O cérebro, na verdade, capta glicose independente de insulina. Adipócito e coração. Tá? Aqui nós temos os grandes estocadores de glicose e os grandes usuários. Quem são os maiores usuários de glicose? Cérebro e coração. Quem são os maiores estocadores de glicose? Músculo, fígado e adipócito. Só que eles não se comportam iguais. Aqui tem 5 sistemas e não é que vai 20% do conteúdo de glicose no sangue para cada um. Olha aqui embaixo. Relação, né? Contribuição relativa de cada tecido na captação da glicose. Desses 5 sistemas, 80% desse carboidrato ingerido é captado pelo músculo. Depois, uma fração pequena é captada pelo fígado, uma fração menor ainda é consumida pelo cérebro, e aquilo que sobrar é estocado no adipócito como gordura ou reservado no coração. Então, gente, sem massa muscular, não existe controle glicêmico adequado. Compreendam este conceito, porque a gente fica querendo tratar glicemias somente com ajuste alimentar. E esse é o primeiro erro de distorção na compreensão da doença. A alimentação pode ser a maior causa de hiperglicemia, mas não é o fator que mais baixa. O fator que mais baixa é exercício. O músculo armazena 10 vezes mais glicose, mais glicogênio, do que o outro órgão capaz de estocar glicose como glicogênio, que é fígado. Só quem estoca glicose no corpo como um carboidrato mesmo é músculo e fígado, porque adipócito guarda como gordura, né? E o músculo armazena 10 vezes mais. Então, vocês imaginem como é a capacidade de controle da glicemia de um indivíduo que tem pouca massa muscular. Ela é baixa. Imagine isso como um comparativo de um armário de uma cozinha. Você tem uma cozinha e você fez um móvel planejado com pouco armário. Você pensou assim, não quero ocupar muito espaço, eu quero minha cozinha clean. Aí você fez pouco armário. Agora imagine você chegar com uma feira de mês, para uma feira de mês você compra tudo em maior quantidade, né? Você quer estocar. Aí você chega nessa cozinha, mas você não tem espaço para guardar. Então, nesse caso, você tem que fazer feiras menores, semanais. Quanto mais músculo você tem, mais você pode comer, porque você tem mais onde guardar. Quanto menos músculo você tem, menos você deve comer, porque você não tem onde guardar.
E como que eu faço para ter mais músculo? Não é comendo, nem comendo mais proteína. É se exercitando mais. Controle glicêmico adequado está diretamente atrelado à quantidade de massa muscular. Sem contar o músculo, hoje é reconhecido como órgão endócrino. O músculo produz uma quantidade imensa de citocinas e hormônios, inclusive que conversam com o fígado, com adipócito, com o osso, com o intestino, com o próprio pâncreas, com o cérebro. Existe uma sinalização muito sistêmica que o músculo faz com todos os outros órgãos no nosso organismo, tá? E é assim que o exercício é visto dentro da ciência, como uma medicina de precisão para a resistência à insulina e diabetes tipo 2. Além do músculo ser o maior local armazenador de glicose, o treino, a contração muscular, aumenta a translocação dos GLUT4, aumentando a captação de glicose durante o exercício e várias horas depois. Eu vou mostrar isso para vocês. Por isso que ele é considerado o maior hipoglicemiante existente. Uma série de exercícios, 15 minutos de caminhada, são suficientes para aumentar a captação de glicose do sangue para dentro do músculo, durante e após o exercício. E quanto mais bem treinado e quanto mais treine esse indivíduo, mais horas essa atividade física permanece exercendo essa influência. Então, você imagina você fazer uma refeição num ambiente metabólico onde você tem um músculo que está captando glicose independente da insulina. Você aprende com os sensores de glicose que você come e essa glicemia pouco sobe e ela já começa a cair, a cair, a cair e fica num padrão de queda várias horas depois, fruto do efeito do exercício, não da secreção de insulina. Além do exercício, conversar com todos os outros órgãos que controlam a glicemia. Com adipócito, porque reduz o tecido adiposo, reduzindo a inflamação e quantidade de gordura no corpo, que é o que mais causa resistência à insulina. Reduz a gordura do fígado, reduz a produção hepática de glicose, reduzindo diretamente a glicemia, melhora a atividade de células beta, melhora os vasos. O exercício trata 5 dos 8 aspectos disfuncionais de uma resistência à insulina e um diabetes tipo 2. Olha esse comparativo aqui de indivíduos. Aqui é um grupo de indivíduos, é um N pequeno, tá? Mas aqui tem um protocolo legal. Esses eram adultos jovens, tá? Sem diabetes. Eles se submeteram a quatro protocolos, não no mesmo dia, em dias diferentes. No primeiro protocolo, que foi considerado controle, eles foram para o laboratório de pesquisa, fizeram aquele teste da garapa, do xarope de glicose, né? Daquela água com açúcar que você toma no laboratório, que a gente chama de curva glicêmica, ou teste oral de tolerância à glicose. Então, eles beberam e ficaram sentados durante 2 horas. E aí, a cada 15 minutos, essa glicemia foi avaliada e ela se comportou dessa maneira, ó. A subida rápida nos primeiros 30 minutos e depois uma queda, terminando dentro de um valor adequado 2 horas depois. Beleza. Alguns dias depois, esses indivíduos voltaram para o laboratório, fizeram o mesmo teste, tomaram a mesma garapa, o mesmo teste oral de tolerância à glicose, só que do minuto 15 ao minuto 45, ou seja, durante 30 minutos, eles, pós-ingestão, eles caminharam, fizeram uma caminhada. E a glicemia se comportou nesse triângulo aqui, ó. Ela sobe, quando ela ia subir do minuto 15 ao 30, eles começaram a caminhar, gente, imediatamente, olha como a glicemia despenca, olha a diferença daqui para cá. E se comportou, mesmo quando eles pararam, ó, mesmo quando eles pararam, ela se comportou estável e depois caiu. Outro dia depois, eles voltaram e eles comeram uma refeição com carboidrato, proteína, gordura, fibra, refeição mesmo, tipo, sei lá, um almoço, tá? Ou um café da manhã com todos os macronutrientes. E ficaram sentados. É a curva com um quadrado. Então, comeram, ela faz um pico aqui, muito parecido com o pico da curva glicêmica, depois cai e termina lá. No quarto dia, né, no quarto momento do experimento, eles voltaram, comeram a mesma refeição e caminharam do minuto 15 ao 45. É o losango. Ó, então, em vez de no minuto 15 ao minuto 30 ela subir para cá, como ela subiu quando eles comeram essa refeição e ficaram sentados,
Eles começaram a caminhar e olha como ela se comportou. Bem mais baixa, bem mais baixa. Aqui ela já começa, aqui ele já tem diferença e depois ela cai e termina igual. Os 4 momentos, os 4 protocolos terminam iguais, mas não se comportam iguais. E quem que influenciou? Não foi a composição da alimentação, foi o fato de ficar parado ou se movimentar. Aqui é um outro protocolo onde eles fizeram algo parecido, tá? Grupo controle, que é a curva glicêmica. Depois eles fizeram o mesmo, né, a mesma curva glicêmica, fazendo esses indivíduos do minuto 30 ao minuto 60 fazerem 30 minutos de exercício. Sendo que no primeiro grupo eles fizeram 30 de aeróbico. No segundo grupo eles fizeram 15 de aeróbico, 15 de resistido, musculação. No terceiro grupo eles inverteram para ver se tinha diferença. Começaram 15 minutos de resistido e terminaram com 15 minutos de aeróbico. E no quarto, eles foram mais desafiadores. Será se apenas 15 minutos de resistido, ao invés de 30 de aeróbico, tem algum impacto melhor ou pior? Submeter esses indivíduos a esses protocolos, sempre fazendo a curva glicêmica, sempre tomando xarope, e a resposta foi 100% sedentário, esse foi o comportamento. E, independente do protocolo, todos tiveram uma resposta melhor do que comer e ficar parado. E o exercício impactando nas 24 horas do dia. Aqui são 3 grupos. Um grupo que ficou 24 horas sedentário, um grupo que fez 15 minutos de tarefas do lar, de manhã, depois antes do almoço, depois antes do jantar. 15 minutos 3 vezes ao dia. Um terceiro grupo fez 45 minutos de exercício de moderada intensidade só de manhã. Depois não fez mais nada no dia. A curva que melhor se comporta aqui é a curva 3. Vocês veem que o impacto imediato é sempre maior. Olha como foi essa refeição, olha como foi essa, e olha como se comportou esse grupo na mesma refeição. Mas esse efeito do exercício permanece presente mesmo as horas passando. Ele chega no almoço, não tem mais exercício, mas a curva se comporta melhor. Ele chega à noite, já está bem distante do horário que ele fez exercício, e ela se comporta melhor. E se comporta melhor antes de dormir e na madrugada. O exercício é o agente hipoglicemiante mais potente que a gente tem no nosso metabolismo. Então, você imagina que o exercício físico, ele gera 2 benefícios importantíssimos para quem quer controlar a glicemia. Ele baixa a glicemia durante a atividade e exerce essa influência várias horas depois, e ele exerce uma influência de aumento na massa muscular, aumentando a reserva para armazenar os carboidratos que como. Esse é um pilar fundamental do tratamento para diabetes tipo 2. Quer dizer, para diabetes, para resistência à insulina. Outro pilar importante é o monitoramento. Por quê? Monitorar a glicemia, seja com glicosímetro, seja com sensores, a gente sai da observação para a intervenção sem suposições. E daí eu vou trazer alguns exemplos para vocês entenderem isso, tá? Porque quando a gente não monitora a glicose em indivíduos com resistência à insulina ou diabetes, a gente navega às cegas. E eu vou trazer aqui pelo menos 1 ou 2 exemplos para tentar explicar isso para vocês. Mas para isso eu preciso começar explicando o que são sensores de glicose, porque, bom, muita gente ainda não conhece, embora eles já existem há 20 anos e já são comercializados e usados no Brasil há 10. Então, o primeiro sensor de glicose é autorizado no Brasil o uso em 2016. Sensores de glicose são pequenos dispositivos que medem continuamente a glicose logo abaixo da pele, sem a necessidade de furar o dedo o tempo inteiro, tá? Então, isso aqui é um sensor de glicose, ó. Eu não vou botar o volume, tá? E vou explicando. Então, ó, isso aqui é um sensor de glicose, tá? Onde ele vem o sensor e o aplicador, a pessoa se auto-aplica. E aí, essa é a imagem que acontece, ó. Isso aqui é o aplicador, isso aqui é o sensor. Juntou na pele, apertou essa parte cinza, o que que acontece? A agulha guia leva a canulazinha com as enzimas que vão reagir com a glicose e volta. A agulha não fica embaixo da pele. Então, o que vai ficar é isso aqui, ó. De fora, você está vendo o braço da pessoa com uma bolinha branca. E dentro da pele, você tem uma canulazinha de silicone com milhares de enzimas que vão reagir com a glicose. E é isso que vai acontecer, ó.
Os sensores não medem a glicose no sangue, a glicemia. Eles medem a glicose no tecido, no intestício, tá? São comportamentos um pouco diferentes, tá? Mas não menos importante. Opa, perdão. Então, essa glicose sai do sangue, começa a abastecer os tecidos, e aí essa glicose vai entrando no filamento e vai encontrando as enzimas em amarelo, ó, as glicose oxidases, e vai reagindo. E essa reação é interpretada pelo sensor, transformada em número, e é enviado para o celular a cada 5 minutos. Então, você imagina que são mais de 400 verificações em 24 horas. Tá? Então, são dispositivos minimamente invasivos, funcionam através desse filamento com as enzimas glicose e oxidase que ficam logo abaixo da pele, medem a glicose dos tecidos, não a glicose do sangue. Essa informação é captada pelo transmissor, que é a bolinha branca que a gente vê na pele, e enviada para o celular, para um leitor, para um smartwatch. E assim a gente consegue acompanhar a glicose em tempo real. A cada 5 minutos ele vai lendo e vai criando gráfico de subida e descida 24 horas durante 14 dias. Tá? Diferente da glicemia capilar, que dá apenas valores pontuais, né? Os sensores fornecem um traçado contínuo da glicemia, revelando como ela se comporta, como ela responde aos vários fatores e estímulos que eu dou nas 24 horas. Tá? E por que sensor é melhor que glicosímetro? Além do conforto, né? Você faz uma aplicação, ele dura 14 dias, você não fica furando o dedo o tempo inteiro, a varredura dele é contínua. Então, olha, isso aqui é um estudo real, tá? Isso aqui é um paciente que usou um sensor. Alguns sensores para estudo, a gente chama de sensores cegos. O que significa? Ele mede a cada 5 minutos, mas ele não envia o dado para o celular. O paciente não vê, tá? Quando a gente quer fazer um estudo, vamos chamar de duplo cego. E esse paciente foi solicitado que ele fizesse a glicemia antes do café da manhã, 2 horas após o café da manhã, antes do almoço, 2 horas após o almoço e antes de dormir. Ele fez 5 checagens ao dia, tá? Se vocês observam esses 5 pontos, eles estão todos dentro da zona alvo, que a gente chama. A glicose oscilando entre 70 e 180 é considerada nas 24 horas como adequada. Só que esse paciente aqui usou o sensor. Só que ele não via os dados. Isso aqui são os pontinhos onde ele fez a glicemia capilar, tá? Olha como o sensor apresentou o comportamento dele. Esse paciente, você olha aqui, ele diz, poxa, esse paciente está bem controlado. As 5 vezes que ele verificou a ponta de dedo estavam boas. Ele fez uma hiperglicemia que passou de 250, aí depois voltou. Ele fez a madrugada inteira de hipo. Isso aqui é navegar às cegas. Quer dizer, não monitorar nem por glicosímetro, nem por sensor, é navegar às cegas. Usar glicosímetro é como usar carta náutica para velejar. Ou aqueles guia 4 rodas de mapa rodoviário que a gente viajava quando era mais novo e não tinha celulares modernos. Usar sensor de glicose é usar GPS. Esse é o comparativo. Tá? Estudos com dados de mundo reais. Tá? Aqui é um estudo que a única intervenção dele foi fazer com que um grupo estudado usasse sensor e o outro não. Todos receberam as mesmas consultas, as mesmas orientações alimentares, etc, etc. Só que durante um ano, metade desse grupo de diabéticos tipo 1 usou sensor e metade desse grupo de diabéticos tipo 2 usou sensor, tá? E olha que incrível. Todos começam com uma glicada alterada, 8,15, a meta de tratamento para quem já é diabético é abaixo de 7. E aí, com 3 meses, com 6, com 9, com 12, essa glicada foi reavaliada. Só que metade do grupo seguiu aqui, sem sensor. A outra metade botou o sensor aqui no início. E já no primeiro trimestre, que é quando você renova a glicada, ela já é significativamente menor. Não foi dada nenhuma outra orientação para esse paciente. Não foi dada orientação alimentar, mudança de tratamento. Não. O impacto educacional de um sensor é absurdo, porque o paciente vê na hora o que acontece e ele já começa a imprimir as mudanças no dia seguinte.
E se ele imprimiu a mudança e ela foi positiva, ele vê no gráfico de maneira imediata. Ele diz, opa, se eu fizer desse jeito, eu controlo melhor. E isso permaneceu ao longo do ano inteiro estudado, ó, 6 meses, 9 meses, 12 meses. Sempre o grupo com sensor tendo um controle estatisticamente melhor do que o grupo sem sensor, que pouco variou. Terminou o ano com a mesma glicada. E o mesmo aconteceu com os pacientes diabéticos tipo 2. Uma revisão sistemática de pacientes mundo afora usando sensores, né? Então 75 estudos, totalizando quase 30.500 usuários de sensores. Isso envolvia diabéticos tipo 1 e diabéticos tipo 2. O resultado desses estudos mostrou que o uso de sensor reduziu significativamente a hemoglobina glicada, tanto em DM1 como em DM2. Que essas reduções foram maiores em quem era mais descompensado. E uma coisa para mim incrível, o melhor dado dessa meta-análise, quando esses indivíduos param de usar sensor, eles mantêm a hemoglobina glicada sob controle por pelo menos um ano. Por quê? Porque sensor educa. Sensor é um espelho do meu comportamento glicêmico. Ele mostra como ela se comporta, eu passo a conhecê-la e eu passo a adotar mudanças baseados no meu comportamento e não baseado em suposições. Por isso que o título desse pilar foi da observação à intervenção sem suposição. Porque o comportamento que um sensor me entrega é o comportamento real daquele paciente. Tudo bem? Olha que interessante. Aqui eu fiz uma frase à direita. Pacientes com hemoglobina glicada normal não significam pacientes com bom controle glicêmico, verdadeiro ou falso. Se olha a hemoglobina glicada, ela está dentro da meta. Por exemplo, a meta de hemoglobina glicada em diabetes é 7%. 7% ou menos significa, pela hemoglobina glicada, que esse paciente está com um bom controle do diabetes. Só que quando a gente pega 3 pacientes diferentes com a mesma hemoglobina glicada em 7, o que significa que esses 3 pacientes receberiam uma conclusão clínica de pacientes com bom controle. E a gente coloca sensor nesses 3 pacientes, pode acontecer isso aqui, ó. Esses 3 gráficos são gráficos de 3 pacientes com hemoglobina glicada de 7. Se você entender que essa faixa verde é a faixa onde a glicemia deve se comportar, você vê claramente que o paciente da extrema direita aqui, ele tem 100% de controle. 100% de tempo no alvo. O paciente da esquerda, ele tem picos de glicemia alta e momentos de hipoglicemia. E quando você tira uma média disso, a glicada fica em 7. Esse paciente apresenta 40% de tempo no alvo. O mínimo para considerar um paciente com diabetes bem controlado é 70. Então, destes 3 pacientes, esse não tem bom controle, mas tem uma glicada de 7. Esse aqui está no mínimo do bom controle, mas ele tem 25% do tempo acima. Eu preciso melhorar. Nesse período que ele fica com 25% acima, está causando dano no cérebro, no olho, nos rins, nos vasos. Isso até o surgimento de sensores era impossível de ser visto. Mas hoje é. Você não concebe hoje pegar um carro no final do ano e fazer uma viagem para passar Natal em família e dizer assim, vamos parar ali na conveniência ou numa livraria, numa papelaria, vamos comprar um mapa rodoviário, um guia 4 rodas do ano para a gente ver qual é o percurso. Você não faz mais isso. Você não concebe. Você bota seu celularzinho lá no suportezinho do carro, abre o Waze ou o Google Maps e diz, eu quero ir para tal canto. O que ele faz? Ele te dá a melhor rota naquele momento. E se durante o trajeto acontece alguma coisa e esse dado começa a chegar para ele, ele diz, desvia a rota, teve um acidente ali, por essa rota vai... Isso é sensor de glicose. Tratar pacientes diabéticos hoje, sem você manejar essa ferramenta, é navegar às escuras. Se basear só em exame de laboratório, isso não existe mais em diabetes. Tá? Os exames laboratoriais não predizem nem informam dados dinâmicos, que são os dados que a gente pode modular, que, por consequência, interferem nos dados de exames, mas os exames laboratoriais são estáticos. Eles não falam a dinâmica do comportamento.
E olha como isso faz diferença. Isso aqui é um caso real, tá? De uma paciente, foi até um aluno da imersão, na verdade. Ela com a glicada de 5,9, uma glicemia de 91, insulina 4,9 e ROM beta. Eu botei em negrito o que é importante para a gente aqui, para essa discussão nesse momento, tá? O que uma hemoglobina glicada de 5,9 significa? Eu tenho certeza de que 100 nutricionistas responderiam assim. 98 responderiam assim. Significa que esse paciente tem pré-diabetes, professor. Porque a glicada de 5,7 a 6,4 significa o paciente com pré-diabetes. Está errado? Não, não está. Mas as duas pessoas que respondessem assim, como eu vou falar agora, elas estariam num nível muito maior de compreensão. Uma hemoglobina glicada de 5,9 significa que esse indivíduo faz alguns momentos nas 24 horas dele de glicemia mais elevada. Não é o tempo inteiro. Um indivíduo que tem descompensação glicêmica nas 24 horas, ele tem hemoglobina glicada de 11, 12, 14, 13, 10,8, não 5,9, 6,1, 7. Essas glicadas de pré-diabetes, né, no nível que está acima, mas não tão acima, o que ela está te dizendo como interpretação é que existem momentos no dia de glicemias mais elevadas, mas vários outros momentos no dia onde essa glicemia ainda consegue estar sob controle. Por isso está alterando só um pouquinho a glicada. E aí, o grande profissional que lida com isso, ele vai lançar a segunda pergunta. Ok, em quais momentos nas 24 horas essa glicose está ficando mais alta? Esta é a resposta que tem que ser buscada para direcionar a sua conduta clínica. E não pensar numa conduta clínica que impacte as 24 horas. Você está tirando no escuro. Você tá matando uma mosca com uma bala de canhão. Que às vezes era só um ponto no dia que você corrigia, melhorava e tudo seguia bem. Eu sei, por outro exame aqui, eu tenho um indício que parece não ser a madrugada o problema desse paciente. Por quê? A glicemia de jejum, aparentemente, porque isso é um dado pontual, não necessariamente o dia seguinte e o dia anterior, essa glicemia de jejum está abaixo de 100, mas supondo que isso seja representativo das glicemias de acordado desse paciente, esse paciente parece não ter problema no controle na madrugada. Então, eu já descarto 1/3 do dia. Aparentemente, não é de noite que está a glicemia ficando mais alta. Então, é pelo dia, ou é pela manhã, ou é pela tarde. Mas mesmo assim, eu não sei te dizer. É o café? É o almoço? É o jantar? É um lanche? Quem é que está mantendo essa glicose um pouco mais elevada nas 24 horas, repercutindo numa glicada de 5,9? Só tem uma maneira de responder isso. Quando eu coloco um sensor, ele funciona 14 dias e ao final dos 14 dias, ele me dá um relatório compilado desses 14 gráficos e me mostra isso. Se eu mostrasse esse gráfico para você e não lhe explicasse nada de sensor e lhe dissesse, isso aqui é uma paciente minha que tem uma glicada de 5,9, ela está pré-diabética e esse é o comportamento da glicemia dela. Me indique qual é o momento do dia que ela tem maior dificuldade de controlar a glicemia. Eu tenho certeza que os 100 nutricionistas que eu tinha perguntado anteriormente diriam café da manhã. Essa paciente não tem problema com o almoço. É só você acompanhar o gráfico, a curva, essa linha azul. Ela come, a glicemia não sobe. Às vezes sobe no fim da tarde e às vezes sobe pós-jantar. É aqui, ó, essa nuvenzinha. Essas nuvenzinhas indicam às vezes. Isso aqui é a mediana 50. É o mais comum de acontecer. E essas nuvenzinhas para cima ou para baixo indicam às vezes, nesse horário se comporta assim. Isso aqui foi em 5% das vezes nesse horário. Mas aqui é discrepante como o mau controle está aqui, ó. Preciso aplicar uma low carb nas 24 horas. Preciso, veja, essa mulher se beneficia de fazer um jejum prolongado à noite. O descontrole dela não é à noite. Aqui se beneficiaria fazer uma atividade física de manhã. Ou, aí, para mim, faz mais sentido. Pega a refeição do café da manhã e segura bem os carboidratos.
mas almoço, jantar, consumo normal. Imagina como o paciente vê a sua intervenção quando você mostra essa tela para ele e diz, olha, nós achamos onde está seu problema. O problema da sua glicada de 5,9 está no café da manhã. O que é que você acha de passar seu treino da tarde para de manhã? Você consegue? Não, não dá, eu trabalho. É muito cedo, eu não dá. Sem problema, vida real. Vida real. Continua à tarde, à noite. Vamos fazer o seguinte, café da manhã a gente vai dar uma segurada boa nos carboidratos, tá? Não porque não são saudáveis, a fruta é saudável, mas aqui você tem mais dificuldade de controlar. Vamos começar a botar vamos botar a fruta no lanche da tarde, vamos botar uma fruta pós-almoço, aqui a gente libera um pouquinho mais, aqui de manhã vamos... Olha que diferença. Você imagina o seu paciente, o seu cliente recebendo essa conduta clínica sua, essa condução. É outro patamar. É outro patamar. Percebem? E o mais incrível, muito profissional esbarra numa crença distorcida de que mais sensor é caro. Esse paciente não vai fazer uso contínuo de sensor. Esse paciente tem pré-diabetes. Ela não precisa de uso contínuo de sensor. É um sensor para fazer um diagnóstico metabólico. O valor de um sensor é um valor de um pote de whey, que eu tenho certeza que dos 100 nutricionistas que eu perguntei, uns 74 ia prescrever. E não ia fazer a mesma entrega clínica, de mudança, de informação, de conhecimento que um sensor de glicose faria. Aqui é um outro caso também muito legal. Você colocar sensor para avaliar se o protocolo nutricional que você escolheu dá certo. Isso aqui foi uma aluna da imersão. Essa aluna terminou a imersão, né? A imersão é uma experiência prática, onde todo mundo que participa usa sensor, e eu vou ensinando como o sensor funciona à medida que você vai vivendo a experiência. Tá? Então, essa aluna terminou, né, a imersão, terminou os 15 dias do sensor dela, a gente puxou os gráficos, e esse foi o gráfico dela. Tá? 100% de tempo no alvo, mais o tempo de 70 a 180, que é o intervalo padrão. Só que essa aluna, ela vinha comentando no grupo que ela já estava há mais de 3 anos apresentando uma glicemia de jejum alterada, de pré-diabetes mesmo. Tá? E que ela estava fazendo jejum intermitente à noite para baixar a glicemia. Só que se você olha o gráfico não tem redução da glicemia na madrugada, tem uma instabilidade. E lá na plataforma profissional, onde a gente cadastra os nossos pacientes, a gente consegue mudar esse intervalo-alvo. Então, eu tive uma curiosidade para mostrar para ela que fazer jejum intermitente não estava resolvendo nada para ela. Eu mudei esse intervalo-alvo para 70 a 100, que é um intervalo super restrito, é um intervalo para jejum, não para o dia. Só que justamente, como ela queria ver o jejum, o que eu queria mostrar para ela? Que jejum intermitente não estava funcionando para ela. O que eu fiz? Mudei o alvo, o tempo no alvo 70 para 100, e aí olha como ficou o gráfico dela. Esse gráfico que estava estável na madrugada, era acima de 100 o tempo inteiro na madrugada. O tempo inteiro. Adiantou ela ficar sem comer logo no início da noite até o outro dia para baixar a glicemia? Não. Talvez estabilizou, mas baixar? Não. Ah, mas se ela comesse de noite, esse gráfico ia ficar maior. Eu não sei, teria que testar. E essa é uma grande ferramenta para o nutricionista. O sensor permitir com que você enxergue em tempo real o que você está fazendo. Isso aqui é uma paciente com 20 anos de diabetes, desenvolveu diabetes depois da primeira gestação, hoje ela tem 40 e pouquinhos, então isso foi aos 20, e é insulinizada, usa 2 insulinas, há 20 anos que ela não controla a glicemia. Ela chegou assim para mim, ó. Isso aqui foi o gráfico da primeira semana do primeiro sensor dela. Só esse trechinho aqui, ó, de 3 da manhã às 6, que a glicose ficava dentro da zona verde. O resto das 24 horas acima. E aqui você já enxerga um monte de coisa. O mau controle dela é café. Ela tá aqui, ó, dispara. Você vê que pós-almoço não sobe, à tarde não sobe, e à noite que sobe um pouquinho. E depois despenca. Começamos a mudar o tratamento dela todinho. Em termos de dose de insulina, horário de insulina, alimentação, isso junto com o médico. Segunda semana respondeu muito pouco, mas já se vê alguma melhora. Mas olha a terceira semana. Gente, olha esse gráfico e olha esse. Em 2 semanas.
né? Da semana 1 para 3 dá 2 semanas. 1 a 2. A maior parte do tempo o gráfico está dentro da zona. E ela termina o ciclo do segundo sensor com basicamente o gráfico todo dentro da meta. Isso aqui é dela, tá? Os relatórios dão os gráficos assim e dão os gráficos assim. Ela começou com 38% de tempo no alvo, que é essa parte verde, o mínimo é 70%, e ela terminou o mês com 77% de tempo no alvo. Ela começou assim e ela terminou assim, em um mês, para quem não controlava a glicemia em 20 anos. O mérito não foi meu como nutricionista, o mérito foi nosso como educador em diabetes. Eu não fiz nenhuma, eu não passei dieta para essa paciente. Nesse mês aqui não teve planejamento alimentar nenhum. Teve observação do comportamento real e ajuste de todos os tratamentos, em especial a da parte de insulina aqui, porque era muito necessário. Ela não usava insulina de manhã. Foi ela começar a usar a insulina de manhã e a glicemia melhorar. Mas por que foi tão rápido isso aqui? Por conta do acompanhamento com o sensor. Caso contrário, a gente ia demorar meses, porque a gente ia fazer alguma mudança, aí ia esperar 3 meses para ver a nova hemoglobina glicada. Ah, ainda não está bom. Ah, vamos fazer mais tal. É tudo às cegas. Vamos fazer tal coisa e ver se dá certo. Não pode ser assim. Passamos pelo segundo pilar. Vamos para o terceiro pilar. Alimentação e nutrição, um pilar importantíssimo, mas não para restringir, para controlar a glicemia, e sim para nutrir. A alimentação precisa ser pensada em diabetes de um jeito diferente, tá? E a primeira coisa que eu posso dizer para vocês, quando a gente vai para a literatura científica fazer busca, todos os artigos, eles são praticamente uníssonos. Qualquer dieta para diabetes funciona. Porque qualquer dieta estrutura melhor a alimentação do que não fazer nada. Existem várias meta-análises na literatura que compara diferentes dietas no controle do diabetes tipo 2. E todas geram algum benefício. É verdade que há destaques para uma ou outra dieta, e seriam principalmente as mediterrâneas, as de restrição calórica contínua e mais recentemente as plant-based. Tá? Então, não é muito sobre que dieta que eu devo prescrever em diabetes, e sim de um rearranjo e um reequilíbrio. Por quê? Assim como na farmacologia, os medicamentos para diabetes, eles não visam baixar a glicemia. Tem uma compreensão aqui equivocada pela maior parte dos profissionais. Os medicamentos em diabetes não visam baixar a glicemia, visam corrigir alguma das disfunções que estão mantendo essa glicemia alta. E quando alguma dessas disfunções é corrigida, a glicemia melhora. E a gente não pensa assim na alimentação. Por quê? Dentro de uma compreensão superficial, o profissional nutricionista ele entende assim: bom, a comida é o que mais causa aumento da glicemia, então vamos deixar de comer para a glicemia não subir. Não, mas a subida é fisiológico. O que não é fisiológico é a não caída. Então, quando eu começo a pensar da seguinte maneira: o que a dietoterapia pode fazer para melhorar essa queda? O que a dietoterapia pode fazer para ajudar na correção das disfunções que estão mantendo a glicemia alta? Muda completamente o prisma. Porque, neste caso, eu pensaria nisso aqui, ó. Em uma dieta que ajudasse a reduzir a inflamação crônica, porque causa resistência à insulina, aqui. Em uma dieta que ajudasse a reduzir o estresse oxidativo, porque a glicose no sangue vira um radical livre, isso gera inflamação, então eu traria uma dieta mais rica em antioxidantes, porque combateria o estresse oxidativo e a inflamação. Ajudar a controlar o peso, reduzindo gordura corporal, não reduzindo massa magra. A dieta pode aumentar a produção de 3 hormônios que estão sendo pouco produzidos aqui, que aqui tem, ó, redução na produção de insulina pelas células beta, redução da produção de adiponectina pelos adipócitos e redução de GLP-1 pelo intestino. É possível a dieta melhorar a produção desses hormônios? É possível uma dieta que gere mais saciedade? É possível uma dieta que ajude a reduzir a resistência à insulina? E a resposta é sim para tudo isso.
E o padrão alimentar aqui seria assim, ó. Qual seria a melhor composição alimentar para resistência à insulina? Uma alimentação rica em antioxidantes e anti-inflamatórios, uma alimentação rica em fibras, o que aumentaria os 3 hormônios baixos, uma alimentação com boa presença de gordura insaturada, porque são anti-inflamatórias, uma alimentação com boa presença de nutrientes chaves para a sinalização da insulina e para usar a glicose nos tecidos. Aqui eu me refiro a vitaminas e minerais. Uma alimentação que equilibre a microbiota. E uma alimentação que tenha uma baixa ingestão de gordura saturada e trans, porque são pró-inflamatórias. E talvez o ponto mais sensível, que gera mais debate, uma dieta que tenha uma ingestão normal ou baixa de BCAA. E eu tentarei explicar por quê. Essa dieta é a dieta tipo mediterrânea e que é a dieta mais estudada para síndrome metabólica e diabetes. O nível de evidência vai de 1 a 5, onde 4 é considerado convincente. E a dieta tipo mediterrânea, ela é convincente para prevenir ou tratar a doença cardiovascular, diabetes e síndrome metabólica. E, incrivelmente, a dieta tipo mediterrânea não é uma dieta de restrição de carboidrato. A gente começa a entender quando a gente começa a observar o que esses nutrientes fazem no metabolismo. Então, o consumo de gordura insaturada bloqueia a inflamação do adipócito, isso reduz a resistência à insulina. Esta gordura aumenta a secreção de GLP-1. Esse GLP-1 restaura a secreção de insulina. Opa! Os compostos fitoquímicos, como as antocianinas, eles aumentam a atividade desse fator de transcrição nuclear, PPAR-gama. Tem medicamentos para diabetes tipo 2 que ativam esta proteína, esta substância. As glitazonas, pioglitazona e esqueci o nome da outra. São agonistas de PPAR-gama. E isso melhora muito a glicemia. Isso a gente tem com compostos naturais. Resveratrol é um ativador de AMP quinase. Metformina ativa a AMP quinase. Restrição calórica, jejum são ativadores de AMP quinase. Mas os fitoquímicos também são. E interessante, onde é que estão esses compostos? Em alimentos vegetais, que são fontes de carboidrato. Existem padrões alimentares que aumentam a adiponectina, que é um dos hormônios baixos. Que padrão alimentar aumenta? Restringir carboidrato? Não. Dieta mediterrânea, dieta baseada em vegetal, restrição calórica, fibras e gorduras insaturadas. Aqui eu não vou ler, mas é só para ficar no material, vocês terem na gravação. Se ninguém sabe, alguém não sabe o que a adiponectina faz, aqui explica, tá? As fibras mantendo a diversidade bacteriana, né, no microbioma, e essas bactérias aumentando a produção de ácido graxo de cadeia curta. E isso é importantíssimo, porque esses ácidos graxos de cadeia curta exercem papel no fígado, no músculo, no adipócito e no cérebro. 4 tecidos alvos da insulina, pessoal. Esses ácidos graxos de cadeia curta, quando chegam no fígado, eles reduzem a gordura intrahepática, que é causadora de resistência à insulina, ativam a AMP quinase, que é a metformina ativa, e essas duas coisas melhoram a sensibilidade à insulina. E faz a mesma coisa no músculo. A mesma coisa. E essas gorduras, quando chegam no hepatócito, no adipócito, elas reduzem a inflamação, então é menos citocina circulando no sangue para gerar resistência à insulina no resto. Reduzem a secreção de gordura, essa gordura que está vindo para o fígado e infiltrando o fígado, está vindo para o músculo e infiltrando o músculo. Então, elas também melhoram o metabolismo do adipócito e geram saciedade diretamente no cérebro. Corrigindo 4 das 8 disfunções presentes na fisiopatologia do diabetes tipo 2. E o que são ácidos graxos de cadeia curta? Derivados da fermentação de fibras. E o que são fibras? Carboidratos não digeríveis. Aonde estão presentes as fibras na alimentação? No reino vegetal, nos alimentos que são fontes de carboidrato. É um erro conceitual a ideia de que não se pode comer alimentos fontes de carboidrato em diabetes porque aumenta a glicemia. Quando você controla a quantidade, você controla essa resposta de aumento. Agora, quando você mantém esses alimentos, você está mantendo o aporte adequado de fibras,
de antocianinas, de gorduras insaturadas, de outros compostos fitoquímicos. As gorduras, acho que aqui não tem muita novidade nesse sentido, né? Vocês sabem que a gente pode dividir elas em dois grandes grupos. As gorduras poliinsaturadas, em especial ômega 3, as monoinsaturadas, em especial o ácido oleico, e os ácidos graxos de cadeia curta, que são gordura, embora derivados da fermentação de fibra, né? Essas gorduras melhoram o metabolismo. Agora, numa alimentação onde se prioriza gorduras poliinsaturadas do grupo ômega 6, ácido araquidônico, gordura saturada, reino animal, carne, frango, né? Laticínios, um pedaço de queijo, a maioria de nós nutricionistas entende como uma fonte de proteína. O teor de gordura é igual ao teor de proteína. Se você tem 6 gramas de proteína, você tem 6 gramas de gordura. Que tipo de gordura? Saturada. E gordura trans. Esses 3 perfis lipídicos são pró-inflamatórios. Essas 3 gorduras estão presentes no reino vegetal, especialmente essas gorduras presentes no reino animal. O ácido araquidônico vem do reino vegetal bastante também. Falamos de carboidrato, quando a gente falou de fibra, falamos de gordura, e a gente também precisa falar de proteína, porque os BCAAs são um problema em resistência à insulina e diabetes. Esses 3 aminoácidos, daquele conjunto de 22 aminoácidos que compõem a nossa alimentação, eles vêm exclusivamente da alimentação. A gente não produz BCAA, por isso que a gente chama eles de aminoácidos essenciais. Eles vêm exclusivamente da alimentação, e especialmente das fontes animais. As proteínas de origem vegetal, elas não são tão ricas em BCAA, elas são mais pobres. Então, quando a gente fala de um consumo elevado de BCAA, não existe produção interna, né? Então, quando a gente fala de um excesso de BCAA no organismo, a gente está falando de um consumo elevado de fontes animais de BCAA, ou de suplementos. E o que acontece com esse BCAA quando ele é ingerido, né, digerido e absorvido, né? Esse BCAA entra no sangue e ele vai especialmente para fígado, músculo e tecidos viscerais, o que incluiria, inclusive, os adipócitos. E ele vai para lá, e se você observar aqui, aparece com frequência CO2 e água, CO2 e água. Os BCAAs são substratos energéticos para a nossa espécie. Eles entram no músculo, no fígado, no adipócito, especialmente para servir como fonte de energia para a mitocôndria. Por isso que produz gás carbônico, água e ATP. Uma das principais funções do BCAA na nossa espécie é ser fonte de energia para a mitocôndria. E sinalizador. É um dos poucos nutrientes que consegue, por exemplo, ativar mTOR sozinho, sem ser através de hormônio. Gera saciedade no cérebro, reduzindo a apetite, né? Olha lá, substrato energético, na ausência de energia. Modulador de neurotransmissores, ele exerce algumas sinalizações importantes, tá? Mas que, em resistência à insulina, estas sinalizações ou podem não ajudar ou podem prejudicar. Então, o que acontece com os BCAAs para quem tem diabetes? O indivíduo com diabetes, ele começa a utilizar menos os BCAAs, porque as mitocôndrias não estão funcionando, ou porque o ciclo de Krebs não está rodando adequado, e esse BCAA começa a se acumular dentro dos tecidos. O que os tecidos fazem? Jogam esse BCAA de volta para o sangue, porque eles não conseguem armazenar isso como energia, então manda de volta para o sangue. E aí, uma das primeiras descobertas com relação a essa temática foi entender que indivíduos com resistência à insulina apresentavam níveis muito mais elevados de BCAA no sangue do que indivíduos sem resistência à insulina. E a gente começou a entender o porquê a partir daqui. Só que esse nível elevado de BCAA no sangue se associou com 35% de aumento no risco de desenvolver diabetes. Isso foi o que os primeiros estudos metabolômica começaram a mostrar para a gente. Que níveis elevados de BCAA no sangue estavam associados a 35% no aumento de risco de desenvolver diabetes. Isso foi confirmado por dezenas de publicações
pós os primeiros achados. Isso é consistentemente confirmado na literatura científica, essa associação entre BCAA e risco de desenvolver diabetes tipo 2. A evidência científica é muito grande. Níveis elevados de BCAA no sangue têm sido preditores do início de diabetes tipo 2 na população, correspondendo a um aumento de 35% no risco. Mas qual que é a relação? Necessariamente BCAA causa diabetes tipo 2? Não inicialmente. O problema é que quem tem resistência à insulina geralmente tem disfunção mitocondrial também. Eu acredito que vocês têm essa relação já muito bem compreendida nos estudos de vocês. E o indivíduo com disfunção mitocondrial não consegue usar esses substratos, fazendo com que eles comecem a se estocar no sangue. E a partir desse ponto, ele começa a gerar mais resistência à insulina. Porque, por exemplo, leucina é um secretagogo de insulina. Vai sobrecarregar as células beta e vai alimentar o ciclo vicioso da resistência à insulina. E isso, diversas publicações em revistas importantíssimas, a Cells, em 2021, a Nutrients, no slide seguinte vocês vão ver a Science, em 2019, publicando já isso, tá? A gente mostra essa cadeia, eles mostram essa cadeia viciosa entre BCAA e resistência à insulina, que começa com o fato dos indivíduos, quando desenvolvem resistência à insulina, também desenvolvem disfunção mitocondrial, e reduzem a capacidade de oxidar esses BCAAs dentro dos tecidos. Então, o BCAA entra, não é usado, volta para o sangue. Esses indivíduos com resistência à insulina geralmente são obesos, diabetes tipo 2, enfim, apresentam desbiose. Qual que é o padrão de bactéria em desbiose? Bactérias que putrefam, né, que digerem proteína, não fibra. Então, elas acabam extraindo mais aminoácidos desses resíduos de alimentos, jogando mais BCAA para o sangue. E o que esse BCAA em excesso no sangue faz? Começa a entrar em grande quantidade no músculo. E até aqui vocês acham tudo isso maravilhoso. Só que tem um problema. BCAA entra para ser fonte de energia na mitocôndria. E aí ele vai competir com a gordura, que já está estocada erroneamente dentro do músculo, e com a glicose do glicogênio. E ele ganha. Então ele acaba aumentando o acúmulo de gordura dentro do músculo, o que gera mais resistência à insulina. E vai ativar mTOR de uma maneira exacerbada. Era isso que eu queria, professor, porque aí ele ganha massa muscular. Não, não ganha, só ganha se treinar. E quando você ativa mTOR, seja via BCAA ou qualquer outro hormônio, o mTOR faz um feedback negativo no receptor de insulina e desliga ele. A ativação de mTOR gera resistência à insulina. Em alguém que já tem resistência à insulina, qual é o sentido que isso faz? É preciso ir para a página 2 das informações. A maioria dos profissionais fica na página 1, que é uma página que geralmente está cheia de interesses secundários de outros agentes. Aprofundem os raciocínios. Isso a Science mostra do mesmo jeito e ela faz uma pergunta. Os BCAAs são biomarcadores, eles mostram que tem um problema, ou eles são agentes causais na síndrome metabólica? E a resposta da Science é que eles são agentes causais, que os BCAAs promovem aumento da gordura hepática, aumento do tamanho do coração e aumento da gordura intramuscular. Tudo isso contribuindo para piorar a resistência à insulina já presente. E se mesmo assim eu suplementar BCAA em quem tem resistência à insulina? Eu quero só fazer um adendo, que é um estudo muito legal, mas ele é em animais, tá? O raciocínio fisiológico aqui é muito interessante, por isso eu mantive, certo? Aqui são vários estudos diferentes e que todos eles trazem o mesmo achado. Se eu suplemento BCAA em ratos com resistência à insulina, eu pioro a tolerância à glicose, pioro a sensibilidade à insulina. Eu gero mais disfunção mitocondrial, eu pioro a sensibilidade à insulina, eu aumento a adiposidade, aumenta a gordura corporal do ratinho, depois de plantar BCAA, eu pioro a tolerância à glicose e à sensibilidade à insulina, eu aumento os níveis de insulina no sangue. E se eu restringo o BCAA nesses ratos com resistência à insulina?
eu melhoro a sensibilidade à insulina, eu melhoro a tolerância à glicose, aumento o gasto energético, reduz o peso corporal e a adiposidade, melhora o metabolismo da glicose. É consistentemente o mesmo achado. E como é a conduta da maioria dos profissionais quando lida com resistência à insulina, reduzir os carboidratos e disparar o uso de proteína rica em BCAA. Por quê? Porque isso baixa a glicemia, isso aparentemente baixa a hemoglobina glicada, aparentemente baixa a insulina de jejum, mas melhora o metabolismo? Possivelmente não. Só que está todo mundo olhando para a superfície, está todo mundo parado na página 1. Quais são as possíveis conclusões aqui? Os BCAAs, eles servirão como substrato às mitocôndrias para produzir energia na ausência ou nos níveis baixos de carboidrato e gordura, ou quando a gente quer poupá-los. Mas quando eu tenho excesso de gordura e excesso de carboidrato no organismo, esses BCAAs não vão ajudar, eles vão piorar. É o caso do obeso e do diabético tipo 2. Os BCAAs permitem reduzir a perda de musculatura em situações catabólicas, de estresse, jejum prolongado, privação alimentar severa, déficit proteico alimentar. Mas no indivíduo que já está com excesso de energia, que não tem situação catabólica, ou que ele tem a situação inflamatória, não vai contribuir para a manutenção da massa muscular, vai contribuir para a manutenção da resistência à insulina. E esses BCAAs também podem indicar ao cérebro a chegada de nutrientes importantes, porque na alimentação, BCAA não está sozinho. Ele está presente com proteína, ele é parte da proteína do alimento e esses alimentos animais, onde tem proteína, tem gordura, né? E ele gera, ou ajuda, um estímulo à fase anabólica para a recuperação tecidual. Mas acho que falta muito uma pergunta do profissional se fazer diante desses pacientes. Esse paciente tem algum tecido para recuperar? O cara é sedentário ou treina muito leve? A primeira coisa que uma pessoa adulta quer fazer quando se inscreve numa academia, num crossfit, o que quer que seja, não tem nem um mês de treino, o cara quer usar um whey. Amigo, você está treinando faixa branca ainda. Olha o que diz esse estudo de uma boa revista. Os estudos têm demonstrado que os níveis de BCAA em obesos se correlacionam com resistência à insulina e são sensíveis preditores do risco futuro para diabetes. Os estudos recentes têm sugerido que altos níveis de BCAA interferem com a oxidação de gordura no músculo, levando ao acúmulo de vários derivados dessa gordura, piorando a resistência à insulina nessa musculatura. Logo na musculatura, que é a responsável por armazenar 80% do carboidrato consumido? Não, eu não quero excesso de BCAA dentro desse músculo de jeito nenhum. De jeito nenhum. E se mesmo assim você ainda entende que você precisa de um suplemento proteico para bater as recomendações proteicas do plano alimentar desse paciente, tudo bem. Eu não estou em momento nenhum dizendo aqui que vocês não podem suplementar proteína, mas saibam escolher para cada perfil de paciente. Aqui eu vou fazer um comparativo de 3 proteínas: whey, proteína vegetal e outra proteína. Vocês vão ver como isso faz diferença quando vocês analisam com cuidado. Uma porção de 30 gramas de whey entrega 26 gramas de proteína e dessas 26, 2,9 gramas de leucina. É a maior fonte de BCAA que a gente tem, é proteína de soro de leite. Beleza. Eu substituo por uma proteína vegetal, só que ela tem adição de leucina, porque é só ler aqui, ó, proteína de ervilha, proteína de arroz, farinha de amendoim, leucina. Em 30 gramas desse produto, ele me entrega 24 gramas de proteína. Dentro dessas, 2,4 é de leucina. É basicamente a mesma quantidade que me entrega o whey. E aí eu vou comparar com uma proteína à base de colágeno, onde na composição ela tem colágeno, glutamina e mais nada aqui é fonte de proteína. Em 36 gramas desse produto, ele me entrega 25 gramas de proteína. Ou seja, o que eu fiz aqui? Eu mantive a porção de proteína igual, 26, 24, 25. Então, na estatística, eu estou com a mesma porção de proteína. Diferentemente das outras duas opções, que me entregam quase 3 gramas de leucina, quase 2,4 gramas de leucina, nessa proteína de colágeno ela me entrega menos de 1 grama de leucina, 680 miligramas. Eu estou dando a mesma carga proteica, 25 gramas de proteína, a mesma que o whey deu lá.
mas eu não estou dando a mesma carga de BCAA, que é a parte ruim para meu paciente com resistência à insulina. A parte que pode gerar mais desequilíbrio do que ajudar no equilíbrio. O alvo molecular em resistência à insulina, em síndrome metabólica e diabetes, é a mPECnase, não é mTOR. mTOR você vai ativar treinando. Esse é o alvo molecular que interage com todos os tecidos e órgãos envolvidos no controle glicêmico. Tá? Então, para esse objetivo, para impactar nesses desequilíbrios metabólicos, esse perfil alimentar, ele é claramente uma dieta semelhante à dieta mediterrânea. Por quê? Essa dieta mediterrânea, ela é pobre em gordura saturada, ela é pobre em BCAA, não é ausente, ela só não traz excessos. Nutriente pró-inflamatório, nutriente que vai gerar mais resistência à insulina, é riquíssima em gerar ácido graxo de cadeia curta, porque tem muita fibra, riquíssima em fitoquímicos anti-inflamatórios e imunomoduladores, antioxidantes, e tudo isso gera muita saciedade. Aqui é a composição técnica, né? Técnica de uma dieta para melhorar a resistência à insulina. Fazer restrição calórica leve, contínua, os macronutrientes todos presentes, carboidratos minimamente processados, tá? Açúcares mínimo até 5% das calorias totais, ou se eventualmente preferir trocar para adoçante, pode ser também limitar essa ingestão. Fibras é o único aumento que se faz. Proteína levemente hiperproteica, 1,2, 1,5 está de bom tamanho. As gorduras não mudam nada para a recomendação geral. Vitaminas minerais, corrigir se tiver deficiência, especialmente complexo B. Isso é o ajuste técnico da dieta, tá? E o quarto pilar, para não deixar ele de fora, eles são coadjuvantes estratégicos quando bem indicados. Olha as 8 classes farmacológicas para diabetes. Cada uma trata uma dessas partes aqui, ó, né? Suplementação é muito bem-vinda e ela pode ser um coadjuvante também. Então, aqui para não expandir, isso aqui só o episódio daria uma aula, eu deixei essas 4 tabelas mostrando os principais nutrientes para modular a resistência, para melhorar o uso da glicose no tecido, para melhorar a secreção e produção de insulina ou para uma modulação mais sistêmica. Aqui eu deixei como cada um faz, doses que aparecem nos estudos, tá certo? E assim a gente termina esse encontro trazendo para vocês o que é uma visão moderna do tratamento em diabetes. Ele envolve 4 pilares, tá? E assim como aquele comparativo inicial, aquela ilustração de uma mesa de 4 pés que você tira um pé e ela não se sustenta, aqui a gente também não consegue um tratamento eficaz em diabetes se a gente não considerar exercício como terapia, né, como terapêutica, como tratamento, não como opção, melhora alimentar, monitoramento da glicose, e aí cada caso você bola uma maneira de fazer isso, né? E a farmacoterapia ou as suplementações complementares também são muito bem-vindas, tá? Aproveito, agradecendo a Paulo o espaço, para divulgar esse projeto meu, né? Que é o de ensinar profissionais de saúde, especialmente nutricionistas, a prescrever sensor, tá? Como maneja, todas as nuances de um funcionamento de sensor e como se prescreve e como interpreta esses dados. Tá? A turma 4 começa agora, quarta-feira, né, dia 21 de janeiro, mas a gente tem, ao longo do ano inteiro, esse trabalho acontecendo, tá bom? Então, um grande abraço, obrigado, Paulo, pelo convite, pelo espaço, e até uma próxima, pessoal.